Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, ação em reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira ao vivo, falando para os municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a nos assistir. Hoje com a presença do jornalista Alessandro Balsi. Balsi, boa tarde, obrigado pela participação. Boa Tudo tarde, bem? Eu agradeço pelo convite, né, e poder participar desse programa. Nós já estivemos em outras ocasiões no Ação e Reação e hoje eu venho como convidado. Para mim é muito legal. Você ficou no computador, né? Ficava, as perguntas, é muito agora bom. está à frente do bastidor. Ô, Balso, você que cobriu polícia há muito tempo, nós temos algumas notícias, né? Uma delas chamou a atenção no incêndio de ontem no México 70, né? Os bombeiros que estavam apagando o incêndio foram assaltados pela comunidade. Eu queria registrar essa questão de São Vicente porque nós tivemos dois episódios. Esse do México 70, onde os bombeiros foram assaltados, eles estavam lá coibindo o incêndio e foram assaltados à mão armada, e a declaração do prefeito Billy, que disse que a administração municipal não conseguia entrar em áreas invadidas, e ele citou lá a Fazendinha, porque os funcionários eram ameaçados de morte. Isso gerou um boletim de ocorrência, mais de quase 100 pessoas da Fazendinha foram ao distrito da área continental fazer um boletim de ocorrência de injúria, difamação, calúnia. Olha, o Billy vai ter problemas. Mas você que cobriu polícia há muito tempo, você já chegou a presenciar isso? Bombeiros sendo assaltados? Não, isso chama-se impunidade. Infelizmente, até sexta-feira passada eu tive o prazer de participar do TV Com Debate junto com o Wilson Caetano, com o Rogério Conde. A gente falava sobre a segurança. A palavra trivial disso é a impunidade. As pessoas não respeitam mais o espaço das outras. O fato de ter uma viatura policial de repente parada num ponto que é considerado crucial não intimida a ação criminosa. E o fato dos bombeiros, a gente sabe que é uma entidade respeitada ainda, porque eles salvam vidas, eles muitas vezes se dispõem a entrar no meio de um incêndio para poder salvar um animal, um ser humano, e mesmo assim, em plena luz do dia, foram assaltar o corpo de bombeiro que ali estava para poder conter as chamas, que mais uma vez a Vila Thelma foi alvo de incêndio. Tive uma situação, uma ocasião, 7 horas da manhã, fui cobrir um incêndio que havia ocorrido no fim da madrugada ali na Vila Thelma, onde todo mundo perdeu tudo, perdeu seus barracos, perdeu, enfim, tudo aquilo que eles tinham conquistado na sua vida, e agora não se sabe, inclusive, a causa desse incêndio. Agora a perícia vai apurar para se ter uma informação mais detalhada. Mas é lamentável. Eu sinto que a impunidade, inclusive, esse assalto acabou gerando um conflito entre os moradores e a PM, porque a PM teve que fazer um boletim de ocorrência e quando estava no local foi hostilizada pelos moradores, né? Inclusive pessoas saíram feridas, né? O que me parece, eu estou muito preocupado com São Vicente, me parece que a atual administração está perdendo um pouco a mão. Aí alguém vai dizer, mas o que tem a ver o incêndio com isso? O espírito da população, né? A população está insatisfeita, talvez porque receberam muitas promessas em campanha e que agora o prefeito não consegue atender. Qual a tua opinião sobre isso? Você que acompanhou, inclusive, a campanha do Billy, você acha que a população está cobrando agora o que deveria ter sido, pelo menos, realizado no primeiro ano de administração? Insatisfação é geral em São Vicente, inclusive a gente transita ali por São Vicente, a gente ouve as pessoas reclamarem por tudo aquilo que realmente foi divulgado em campanha. Como você mesmo mencionou, eu participei diretamente da campanha do prefeito Billy e muitas promessas foram ditas durante a campanha, como geralmente acontece com alguns candidatos, mas
a população de São Vicente está realmente muito insatisfeita no que envolve a estrutura básica do dia a dia e a segurança, não é? Tivemos recentemente aí o problema envolvendo o vice-prefeito lá na área da Fazendinha. E aí criou uma polêmica porque o vice-prefeito afirmou que o Billy sabe. Se o Billy sabe disso, o Billy está envolvido diretamente num crime grave. Se ele sabia dessas invasões em áreas particulares e pior, o poder público colaborando. Eu acho que primeiro tem a questão da área, da legalidade da área, né? Primeiro tem que ser resolvido isso. É lógico que a população precisa de moradia. Sim. A gente sabe que dentro dessas pessoas sempre tem os aproveitadores, aqueles que querem um imóvel para vender, para comercializar, não necessariamente para morar. Eu penso que não foi conduzido como deveria esse processo. Acho que o Billy pecou e o vice-prefeito acabou sendo o bode expiatório desse processo todo. Ficou muito claro naquele vídeo que foi divulgado, né, não tem como desmentir. Não tem como. Né? O vice-prefeito afirmou aqueles moradores que continuaria apoiando, sendo que o local é um local de invasão. E aí causou todo esse transtorno. Então sabe-se que em São Vicente muitas pessoas, muitos moradores não são moradores recentes. São moradores que, enfim, construíram famílias, né, instituíram famílias, enfim, e que estão realmente descontentes com a atual administração, lamentavelmente. Não é? O prefeito Billy, muitas vezes, durante a campanha, afirmou que ia enxugar a máquina, essa era a intenção, de enxugar a máquina, porque havia muitas dívidas, e aí, obviamente, ele queria pôr em dia. Só que existe lá, vamos aqui rapidamente pontuar. Temos aí a reforma da Ponte Penso, que era uma previsão de 1 ano, né? No final do ano, todo mundo falava, puxa, como vai ser o fim de ano, já que aqui o local é movimentado, Ponte Penso fechada, construção do VLT que cortou a cidade no meio. E foi mais uma vez, foi prorrogada a abertura. Não vai abrir agora, então, vai levar mais um período. Quer dizer, então já vai haver uma morosidade aí na abertura da Ponte Penso. Você sofre com o trânsito lá com a obra do VLT? A gente tem que ter um jogo de cintura em São Vicente, né? Porque não dá para você pegar as vias que habitualmente você pegava. É verdade. Sair ali na Antônia Emerick, por exemplo, para pegar a Presidente Wilson, infelizmente não tem como. Então você tem que ir costurando ali pelos bairros. A Sabesp agora está promovendo também umas obras no canal ali próximo da José Monteiro. Também não há sinalização nenhuma. Atenção aí, assessoria da Prefeitura de São Vicente. Os motoristas continuam querendo ter acesso àquela área do canal sentido a José Monteiro para cortar. E não consegue. Não, porque tem uma obra da Sabesp e não tem informação nenhuma da obra. Então o cidadão vai até o fim da rua e é obrigado a voltar. Porra, desorganização. Tem que ter praticidade. Alô, meu amigo Raimundo, secretário de transporte. Já me falaram que você está fazendo tanta confusão aí em São Vicente. Eu não estava acreditando. Mas já vi que você realmente está... Olha, depois que eu fui a São Vicente, vi uns cones lá, que disse que aquilo era uma ciclovia. E prenderam o cone, né? O clone não, o cone no chão. Olha, o Raimundo realmente está pisando na jaca, como diria a população. Meu amigo Raimundo Oliveira. Olha, eu preciso fazer um intervalo, Balso, mas no próximo bloco eu queria que você, acho que até agora, externasse, né, o sentimento que todos os radialistas e todos os jornalistas, né, todos aqueles que são profissionais de imprensa, estão sentindo com a prisão, né, de um dos integrantes. E eu queria deixar aqui um registro importante. Né? O cidadão que foi preso, né, ele declarou agora, minutos atrás, na Rede Globo, que foi ele que realmente acendeu o rojão. Né? E eu já tenho visto algumas manifestações dizendo o rojão, não dá nem para chamar de rojão, um artefato. Né? Eu tenho visto em algumas redes sociais a tentativa de minimizar esse processo, dizendo que ele não teve a intenção, que ele acendeu, que foi para lá, tal. E eu queria registrar aqui o seguinte: eu morro de medo de fogos de artifício. Quando final de ano, eu sofro demais porque eu morro de medo. Em uma ocasião, inclusive muita gente vai me criticar aqui, né?
mas eu acho que deveria ser proibida a comercialização de fogos de artifício, né? Os fogos de artifício realmente são uma arma na mão de algumas pessoas, né? Eu me recordo que uma vez na praia, numa passagem de ano, a partir daí eu acabei nunca mais indo em passagem de ano, realizada pelo próprio Papa, as balsas não estavam muito bem localizadas e um dos fogos de artifício entrou dentro de um apartamento, ali na ponta da praia, aqui com o Canal 6. Nesse caso do acidente que levou à morte o cinegrafista da Bandeirantes, me parece que ali não é só a intenção, ninguém acende um rojão ou qualquer coisa no meio de uma população, porque você sabe que alguma coisa, merda vai dar. Alguém vai ser atingido. Alguém vai ser atingido. E nós também temos que avaliar a questão da coletividade, não é? Isso eu já li, me parece que eles querem colocar os dois como integrantes. Então nós temos que avaliar isso muito bem, porque se passar desapercebida essa morte, aí perdemos a mão, viu, Perdemos a credibilidade, porque o Santiago, que é cinegrafista da TV Bandeirantes, que lamentavelmente perdeu a vida por estar registrando, né, uma manifestação no Rio de Janeiro, como o Augusto está dizendo. O artefato, o rojão, enfim, os fogos de artifício, como queiram, a pessoa teria que ter, na verdade, uma sintonia, ou seja, teria que ter uma experiência em usar, porque realmente acaba virando uma arma. Foi o que aconteceu. Esse cidadão que se apresentou, que é o Caio, que foi encontrado na Bahia, enfim, esse cidadão ele acabou se apresentando, torna-se aí como fugitivo, porque estava sem dinheiro, passando fome, com medo. Ok, aí ele saiu do Rio de Janeiro e foi pra Bahia. Né? Tô com dó dele. Agora tô com dó, tava com fome. Tadinho. Olha, coitadinho. Tava com medo. Agora as redes sociais... O cara mata uma pessoa e tava com medo. Tava com medo, Medo do demônio vir puxar a perna dele à noite. O que é engraçado é que as redes sociais estão divulgando insistentemente que talvez esse Caio não seja realmente o autor desse homicídio culposo. Porque ele não vai responder como um homicídio culposo, doloso, que é quando há intenção de matar. O culposo é quando não há intenção. Que ele já disse que ele não tinha intenção. Que ele não tinha intenção, porém atingiu uma pessoa, um cidadão, que acabou perdendo a vida. E qualquer um sabe que se acender um rojão e mirar, ele vai atingir, vai causar um estrago. Eu queria que o advogado dele, eu acho que a gente podia fazer um teste. Né? Vamos saber se é culposo, é doloso. Acende o rojão, manda o advogado ficar na frente. Vamos ver o que acontece. Não é? Porque não tem, é nítida a intenção de fazer o mal. Não é? E culminou com essa fatalidade. Pior, não é? Nós tivemos a oportunidade, através dessa fatalidade, de ter um assassinato com todas as imagens gravadas, de forma muito grotesca, né? Porque é uma imagem forte. Você vê ali o cara sendo atingido, é uma imagem muito forte. Pior, logo no início quiseram imputar a polícia como causadora. Agora, para você explicar também essa relação, me parece que um deputado do PSOL, né, o Marcelo Freixo, que já desmentiu, mas que a assessora dele, ligada, já tinha ligado, enfim. Que eu também não entendo, né? Quando morre alguém assassinado, quando alguém é assaltado, impressionante como não aparece ninguém dos direitos humanos. Quando alguém é preso porque matou, porque estuprou, porque cometeu um crime, liga um monte, até a Comissão dos Direitos Humanos. Eu não consigo entender. Eu preciso fazer um intervalo, Balcinho. Vamos lá. Você penteou o cabelo hoje? Penteei. Usei o teu laque, inclusive. Usei o teu laque ali do camarim. Você, hein? Tá folgado. Vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido. Fique aí, eu volto já. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org.
com o objetivo de atender cada vez melhor. O Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos. Aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Estamos de volta ao vivo, 32288000, 32288000. Você pode se informar sobre os benefícios da Ozan. Entre em contato através do telefone ou também acesse o site. O Balsi, você tem Ozan, Balsi? Tem que ter. Tem que ter. Ainda mais repórter policial, né? Policial. Opa, tem que ter. Ele deu uma hesitada, né? Porque ele não gosta de deixar ninguém preocupado, né? Sim. Mas tem que ter, não pode bobear. Mandar um abraço especial, meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill. E Nelson, Paulo, o pessoal que sempre nos apoia. Quero mandar aqui um abraço especial, um abraço de amigo, né? Até porque antes de serem nossos anunciantes, são nossos amigos. Restaurante Boqueirão Express Grill. E mandar um abraço também ao meu amigo João. Ele está passeando, tirou uma semana de férias, está aproveitando, mas o Incatep não para. Os melhores cursos na área de offshore para qualificação de mão de obra portuária. E o Balso estava me falando aqui no intervalo que ele está pretendendo fazer um curso de... para ter dupla jornada, né, Balsi? Sim, num período ele vai trabalhar na imprensa escrita e na outra ele vai na imprensa televisiva. Na outra ele vai trabalhar na Petrobras, aí nessas bases. Eu fico pensando, imagina 50, 60 caras durante 15 dias sozinho, hein? Deve ser difícil, hein? Difícil, né? Em alto mar. Não é brincadeira, não. Mas você precisa estar preparado e o Incatep é o único centro de excelência portuária que qualifica o trabalhador na nossa região. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. E também o Maison Vanut. Olha, eu queria aproveitar esse momento para dizer que o Maison Vanut, após uma grande reforma, né, uma reorganização de todas as suas atividades, né, ali na Avenida dos Bancários, 42, além das festas infantis, a qual o buffet ficou muito conhecido, agora um trabalho específico para casamentos, bodas, empresas, confraternizações, né, workshops, coffee breaks. As empresas têm aderido, nós temos uma agenda bastante disputada, até pelo ambiente agradável, pelo atendimento diferenciado. Eu quero parabenizar toda a nossa equipe, que é muito bem comandada pela dona Cleide, pela Clélia, que estão lá para atender você. Avenida dos Bancários 42, o telefone é o 3227-6570. E o Balso almoçou hoje com os amigos lá do Clube do Canário, não é isso, Balso? Na verdade eu preciso mandar um abraço a eles lá, o restaurante Nova Alvorada, uma equipe comandada pela dona Cláudia. Comida boa da minha mãe. Comida gostosa também. Não é diferente do Boqueirão Express Grill, não. O buffet é bastante... Tô vendo pela barriguinha. Olha a barriguinha do Balso. Eu vou emagrecer também. Você foi lá?
Fui Hoje, na lá, hora do almoço? Tô vendo, deu uma inchada? Você comeu muito? Não, na verdade é o calor. Qual era o prato hoje? Não, hoje tinha até feijoada. Nossa, hoje é feijoada, pelo amor de Deus. Aí encostou uma viatura do SAMU, né? Aí quiseram levar você. Opa, já vieram buscar. Olha só. Então Mas a dona bom. Cláudia é o nome do restaurante? É, o restaurante Nova Alvorada. Nova Alvorada, Um abraço fica a lá todos no Clube do Curió. Clube do Curió, ali na Benedito Ernesto Guimarães. O Pica-Pau ainda é o presidente lá do Clube do Curió? Puta, agora você me pegou, meu amigo. Mas se for, eu mando um abraço pro Pica-Pau, que é ligado aí aos curiós. Tem o meu amigo Maninho, o irmão dele também, que são grandes criadores de curió. Você sabe que tem uma briga danada esse negócio de curió. Primeiro que o curió costuma uma grana danada. Curió que canta direito é caro. E tem uma briga aí com o IBAMA das anilhas, né? Que você tem que colocar uma anilha no curió para o controle. E sempre tem uma confusão aí. O IBAMA sempre está mudando as regras, sempre está criando alguma confusão lá com os criadores. Mas, ô Balsi, nós temos quanto tempo para acabar o programa ainda? Já quer que acabe, já? Temos 10 minutos. Não, eu quero saber o tempo para me programar. Porque apesar de você ter comentado do evento do Sindapote que aconteceu hoje na parte da manhã, eu queria comentar com você alguns outros assuntos da área policial. Mas, por favor, você teve lá, mandou um abraço pro meu amigo Cirino, tava lá? Com certeza, Grande Cirino. Grande Cirino. É o café da manhã do Sindapote, uma vez por mês. É uma vez por mês, toda segunda, quarta-feira do mês. Olha aí. Ele promove esse café da manhã, sempre em comemoração a algum aniversariante do mês. Tinha muito portuário lá? Tinha bastante. O Paulo Sérgio, que não falta. Seu Paulo Sérgio, um abraço ao senhor, que também não falta. Enfim, nos concedeu uma entrevista lá, elogiando a programação, inclusive o TV com Debate. Muito bom, ele sabe os liga sempre. Apresentadores, ele sabe os comentaristas. E o Cirino assiste à noite lá em São Vicente. O Cirino é terrível. Opa, o Cirino é terrível. O Cirino é um criador de curió. O Cirino já teve mais de 40 curiós. Puxa. Parabéns ao Cirino. Enfim, e foi muito legal. Ligaram o ar-condicionado lá? Ligaram, senão todo mundo. Dava. É um sol para cada um lá fora, imagina, tem que ligar o ar-condicionado. Então hoje você extrapolou, que você deve ter comido... Não, eu comi um pãozinho com mortadela, eu e o Vitor Pestana, que estivemos lá, não é? Um pãozinho com mortadela, um suquinho de maracujá para dar uma acalmada. E aí nós demos sequência aos trabalhos. Mas foi muito legal. O presidente da Câmara, o vereador Sadal Nakai, também esteve presente. O vereador Benedito Furtado, que inclusive também já foi presidente do Sindapote. Tem um quadrinho dele lá barbudo, caramba, com o nome dele na porta. Enfim, foi um auê bacana. Música ao vivo. Que legal. Uma coisa muito animada e ele te mandou um abraço. Sentiu a tua ausência, mas enfim. Everandi Cirino. Exatamente. Muito bom. Mandar um abraço especial lá para o Cirino e para o pessoal do Sindapote. Mas voltando, nós conseguimos as imagens? Não, né? Mas olha, voltando nessa questão do jovem que foi preso, né, pela polícia, a namorada dele foi uma das incentivadoras a que ele se entregasse. E você lembrou muito bem, agora entra um advogado, e esse advogado, não é? Esse advogado que vai pegar o caso tanto do jovem que foi preso anteriormente, não é? O primeiro, como do Caio. Esse advogado, ele é um advogado conhecido por defender as milícias no Rio de Janeiro, né? Talvez por isso que haja essa confusão política dele dizer que o Marcelo Freixo estaria envolvido ou não, porque o Marcelo Freixo foi um dos denunciadores dessas milícias lá no Rio de Janeiro. Mas o que nos chama a atenção é a postura do advogado, né? Já colocando, eu vi uma entrevista dele dizendo, eles são dois jovens de família, trabalhadores, são boas pessoas, não tinham a intenção, eles estão sendo manipulados, disse o advogado desses dois jovens, né? E eu fico muito preocupado com isso, porque não dá para você achar que um marmanjo como aquele vai ser manipulado a soltar um rojão no meio da população. Ele pode ser manipulado no sentido de estar presente na manifestação, né? Agora, a intenção houve. Sim. Ele teve a intenção de machucar alguém, talvez errou o alvo, mas ele teve a intenção de machucar alguém. E se não houver uma punição realmente satisfatória, nós vamos perder mais uma vez a credibilidade, não esquecendo que esse caso tem tido uma repercussão internacional, Alessandro Balsi. Então, as redes sociais estão bombando, todos em luto, somente os colegas, né, de imprensa. Teve uma imagem muito interessante onde os cinegrafistas acabaram enfileirando as câmeras numa via,
né, como sinal de luto ao Santiago, que deixou a família. A filha fez uma carta, ela tinha se encontrado com o pai a última vez, acabou já se despedindo nessa situação, foi emocionante, né? E o que chama a atenção também é que as mídias, as emissoras de televisão se manifestaram, não é? Não foi uma coisa só envolvendo a TV Bandeirantes. Emissoras distintas, SBT, Rede Globo, a Globo, enfim, impressionante. Puxa vida, não é? O Jornal Nacional foi emocionante. Mas a Globo, né? a Globo tem uma questão importante. A Globo, quando houveram as manifestações, a Globo, aliás, os profissionais da Globo foram muito hostilizados. Inclusive os profissionais faziam matéria sem o cubo da Globo, né? Aquele cubinho que vai no microfone, porque alguns repórteres da Globo tinham sido ameaçados e alguns chegaram a ser agredidos. Nós não podemos esquecer que algumas emissoras tiveram seus veículos queimados, né? Sim. Danificados. Então, o clima da população também estava voltado contra a imprensa. Sim. E se não se tomar uma posição hoje, vai ficar muito difícil de qualquer veículo de comunicação cobrir, trabalhar nessas manifestações. Sem dúvida. Eu tive uma experiência numa das manifestações que teve no final do ano, ali na Martins Fontes. A saída foi em frente à rodoviária. Eu fui acompanhando como repórter, não é? Você estava por que veículo? Eu estava pela Rádio Guarujá. Rádio Guarujá. E aí, na verdade, eu fui acompanhar essa manifestação, até então pacífica, então eu achei por bem, achei que não haveria problemas, enfim. Só que num certo momento, ali na Martins Fontes, já sentido saída da cidade, comecei a ouvir tiros. Caramba. E que vinha do morro, já estavam assaltando um posto de gasolina que ali, cuja bandeira é a bandeira Ipiranga, acabaram invadindo esse posto de gasolina. Todo mundo, eu sem entender até então, todo mundo dos manifestantes se sentaram no asfalto. E eu estava dentro da viatura. Porque a ordem dada pelas redes sociais, que se você, do bem, participasse de uma manifestação e tivesse algum transtorno, a única reação que você deve ter é se sentar no asfalto, como se aguardar. Entendeu? Eu estava dentro da viatura e o tiro comendo solto, 6h30 da tarde. Quer dizer, é um risco? Não tem seguro de vida. Não tem seguro. Só que a gente, como jornalista, ou a gente está aqui para poder transferir o que acontece, que as pessoas leigas acham que é sensacionalismo. Mas não. É o que acontece no dia a dia. É informação. É informação até para poder te alertar. É verdade. Né? No momento que você está numa Avenida Paulista e de repente você se depara com uma manifestação, como é que você deve agir? Você vai fazer parte? Você sai correndo? Então tudo isso, a mídia existe para isso, é para tentar te alertar. E nesse momento eu passei um susto tremendo, porque eu não sabia para onde correr. Eu estava no meio ali, sentido Santos, e eu não sabia para onde correr. Fiquei... Eu tô rindo. Tá louco, tá rindo por quê? Não, porque eu fico imaginando a tua situação. A minha cara, né? Dentro do carro, tiro comendo pra tudo que é lado, e você não sabia o que fazer. Não tinha pra onde correr, amigo. Por isso que a gente manda o Balse. Nesse caso, nós não estávamos. Nesse caso, não fomos nós, a Rádio Guarujá. Mas se fosse a TV Com, mandaríamos o Balse. Agora nós temos um correspondente já preparado para as manifestações. Balse, muito obrigado pela participação. Que pena que acabou. Obrigado a você pelo convite. Espero estar novamente com você aqui no Ação e Reação. E lembrando que você pode acompanhar também o bastidor, né? Tem que fazer. É verdade. O bastidor ele passa 3 vezes por dia. 1h da tarde, 11h30 da noite e 1h30 da manhã, tudo que se refere à Câmara Municipal de Santos, você fica por dentro através do bastidor. Muito obrigado pela sua audiência, nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, quinta-feira, ao vivo, direto dos estúdios da TV Com. Uma ótima tarde, até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.